O autor da mensagem é o André Luiz. Jesus e você. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. Nosso mestre não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor. Em razão disso, não aguarde renovação exterior na vida diária para ajudar. Comece imediatamente a própria sublimação. Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Se você dispõe de mínimo recurso, já possui mais que ele. Jesus, em seu tempo, não desfrutou qualquer expressão social. Se você detém algum estudo ou título, está em situação privilegiada. Jesus esperou até os 30 anos para servir mais decisivamente. Se você é jovem e pode ser útil, usufrui magnífica oportunidade. Jesus partiu aos 33 anos. Se você vive na idade amadurecida e dispõe do ensejo de auxiliar, agradeça ao alto dando mais de si mesmo. Jesus não contou com os familiares nas tarefas a que se propôs. Se você convive em paz no recinto doméstico, obtendo alguma cooperação em favor dos outros, bendiga sempre essa dádiva inestimável. Jesus não encontrou ninguém que o amparasse na hora difícil. Se você recebe o apoio de alguém nos momentos críticos, saiba ser grato. Jesus nada pôde escrever. Se você consegue gravar pensamentos na expansão do bem, colabore sem tardança para a felicidade de todos. Vemos assim que a vida real nasce e evolui no espírito eterno e não depende de aparências para projetar-se no rumo da perfeição. Jesus segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. Seguimo-lo, pois. André Luiz. Fechemos os olhos e nesse momento de prece, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre e nosso amigo. Agradecendo por estarmos aqui reunidos mais uma vez, por estarmos aqui estreitando os laços de amizade, podendo estudar a doutrina espírita, recebendo as bênçãos de Jesus que nos envolve nesse momento. Jesus querido, amigo de todas as horas, que nós possamos compreender os ensinamentos dessa noite que a espiritualidade nos traz e que eu possa, Senhor, trazer o teu evangelho tal qual o Senhor nos deixou, com alegria, com sabedoria e com simplicidade. E que todo esse conhecimento que nós podemos ter através da doutrina espírita, nós podemos realmente usá-lo no dia a dia na nossa vida e que faça diferença em todos os momentos da nossa vida. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos, então. O tema de estudo dessa noite é Espírita, amai-vos e instruí-vos. Esse tema está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O assunto de hoje, então, ele nos faz voltar no tempo, em um período um pouco diferente do que nós estamos vivendo aqui nesse momento, o período de nascimento da mensagem espírita. Nós precisamos, então, viajar, assim, retornar no tempo até o século XIX, para entender o mecanismo daquilo que acontecia na sociedade naquela época, as transformações que o mundo iria experimentar naquele século, que foi um período de grandes transformações. Foi nesse século que o homem ele retomou o controle do saber pelas suas próprias mãos. Até o século XVIII, a religião ela ditava as questões e as diretrizes dos conhecimentos da humanidade. A religião ela estabelecia o que era certo e o que era errado. E as pesquisas científicas elas eram profundamente fiscalizadas pelas autoridades religiosas. Então, para que elas não contrariassem aquilo que a religião ditasse como certo ou como errado, a religião ficava numa constante vigilância em cima dos estudos dos cientistas, né, daquela época, dos pesquisadores, né, daquela época. Para se ter uma ideia,
Após a publicação do Livro dos Espíritos, isso lá em 1860, o experimento de Louis Pasteur, ele nos deixou claro, né, e certo, que os seres orgânicos, eles são oriundos de seres orgânicos, né, que é a biogênese. Hoje isso parece muito óbvio, né, que somente seres orgânicos geram seres orgânicos, né, mas isso há 160 anos atrás, isso parecia algo inédito, porque nem todos acreditavam dessa forma, né, e a gente não precisa ir muito longe para a gente ter uma ideia, o quanto a religião controlava a ciência e o quanto esses pensamentos da religião, conforme conseguem moldar o pensamento dos seres humanos, na década de 70, quando houve início a fertilização in vitro, houve indagações, eu lembro de ter lido artigos nesse sentido, se esses seres humanos que eram gerados através da fertilização in vitro, se eles tinham alma ou não, porque se eles seriam recebidos pela igreja ou não como seres humanos, né? Então veja que interessante, né? O quanto a igreja consegue interferir ainda no pensamento científico da humanidade, né? Então havia até 1500, 1600, para vocês terem uma ideia, receitas de um sujeito chamado Aldrovandro. Isso aí vocês vão encontrar na internet, né? Que dizia que bastava a gente colocar em um cantinho escuro assim da casa uma camisola suada, com restos de comida ali num cantinho, e deixar ali fechado, escondidinho no escurinho durante um tempo, e que ali iria surgir ratos ou outros animais peçonhentos. É óbvio que alguma ratazana iria lá criar, né? Ou outros animais peçonhentos iriam lá comer os restos de comidas que eram ali colocados, mas não que seres inorgânicos iam gerar seres orgânicos, né? Então a gente vê assim o quanto o pensamento científico daquele período da humanidade era vigiado pela religião. Então, para que alguém pudesse contestar qualquer tipo de ideia que viesse proveniente da religião, era preciso ter muita coragem. Vamos nos lembrar de Galileu Galilei, que, através dos estudos de Vênus, ele chegou à conclusão que os planetas giravam em torno do Sol, que é o heliocentrismo, né? E porque até então acreditava-se que os planetas giravam em torno do planeta Terra, porque a Terra era o centro do universo. Quando ele chegou a essa conclusão dos estudos dele, ele decidiu, em 1632, a publicar uma obra sobre as conclusões dos seus estudos. A Igreja Católica, tendo conhecimento dessa publicação científica, condena Galileu Galilei à morte, né, pela heresia de ir contra as ideias da igreja. E Galileu, para não ser morto, o que ele faz? Ele revisa suas ideias, né, e chega e diante da igreja, ali ao vivo, né, de joelhos, ele lê ali uma declaração dizendo que ele voltava atrás em todas as suas conclusões das pesquisas e que a igreja é que estava certa e não ele. Né? Então veja só, né? Somente no século XIX é que a filosofia e a ciência vai se desamarrar da religião, e aí a filosofia e a ciência passa a pensar de uma forma livremente. Então aí a ciência passa a se debruçar sobre os fenômenos que poderiam dizer-se assim livremente, né? E verificar se aquilo é razoável ou não, e se poderia ser admitido como verdade ou não, independente das ideias da igreja, né? Então é um período em que o espiritismo surge e que está eclodindo os pensamentos humanos, está tudo em ebulição. E as pesquisas, os cientistas, eles estão muito interessados nas transformações humanas nessa época. Em virtude disso, e por conta dos longos séculos que a ciência
viveu sob a asa da religião, né, em que não tinha liberdade de pensar livremente, e que a religião promoveu essa opressão na ciência e na filosofia, é que no século XIX ocorre exatamente o reverso dessa medalha. A ciência e a filosofia se unem, né, e juntos passam a expulsar a religião do pensamento humano. É um período que poderia ser considerado lindo, né? Um período que poderia ser considerado maravilhoso para a humanidade, mas acaba se tornando uma página dolorosa da história da humanidade, porque passa-se a cultivar o materialismo e a expulsar todas as ideias religiosas, então, da sociedade, né? E essa eclosão do saber faz com que o homem decida estabelecer para si, então, o materialismo, e passa a recusar as ideias de religião, de uma divindade, de Deus, né? E passa a cultivar apenas o materialismo. E é um período também, é um momento aqui do planeta Terra, né? Em que o materialismo, então, passa a dominar toda a história do pensamento humano. É certo, né, que a religião ela foi um atraso para a ciência, mas a condição do homem como de reconhecer que há um ser divino superior, de que há uma espiritualidade e romper essa conexão do homem com Deus e com a espiritualidade, e é algo que o homem não deveria ter se afastado, né? Então é necessário que a gente continue a ser e a se sentir filhos de Deus. E o homem do século XX, ele extremamente materialista, ele se mostra como um homem sem fé, né? Um homem que se ele não for, que ele não reconhece nada que não for palpável, né? Então ele acha que ele não precisa de religião. E ele passa a construir, então, uma sociedade na crença desses homens, na crença deles, né? Melhor do que aquela que eles tinham antigamente, né? Então, diante desse perigo que se avizinhava para a humanidade, né? A espiritualidade se movimenta e para impedir que o materialismo se tornasse tão sólido aqui junto à humanidade, porque o materialismo ele propõe o egoísmo, né, ele propõe pensamentos sombrios, ele propõe a loucura para o mundo, ele propõe o suicídio, né, ideias suicidas. Ele passa então a espiritualidade a fomentar aqui uma força contrária que se estabelecesse sobre a Terra, impedindo então que o materialismo marchasse sozinho sobre as mentes humanas. O homem longe de Deus, ele é frágil. Todos nós sabemos que quando a gente se afasta de Deus, nós nos tornamos presas fáceis, nós nos tornamos seres frágeis, né? Então, a espiritualidade vem com mais força, né, trazendo aqui para a humanidade, né, o pensamento de que nós temos que ter certeza de que há um ser divino, de que há Deus que cuida de nós. Que quando nós rompemos essa ideia de que há Deus, de que há um ser maior, de que Deus cuida de nós, então nós nos tornamos presas fáceis, nos tornamos seres muito fragilizados, né? E nós não podemos fazer da posse dos bens materiais o grande objetivo do ser humano aqui no planeta Terra, né? Se nós negarmos Deus, o que vai acontecer com a humanidade? A humanidade ela vai deixar de seguir o código de conduta que nós devemos permear a nossa existência. Que código de conduta é esse, né? São as leis divinas que são impressas na nossa consciência no momento da nossa criação. Daí é um grande risco, então, da humanidade retornar ao período da barbárie, né? Vamos lembrar do pensamento de Paulo de Tarso, quando ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É exatamente o código de conduta, então, que Deus imprime na nossa consciência, né? Eu posso roubar? Posso. Mas me é lícito roubar?
Me convém roubar? Não. Nós sabemos que dentro de nós há um código de conduta moral que me impede de roubar, que diz que eu não devo roubar, né? Então, a negação de Deus, o materialismo, ele promove na nossa sociedade uma quantidade imensa de seres infelizes e insatisfeitos, porque nós sabemos que a felicidade não está na posse dos bens materiais. Quando nós conseguimos algo que nós almejamos, nós vamos perceber que a felicidade não está naquilo. Então, nós jogamos a nossa expectativa em algo maior, né? E aí, quando nós alcançamos o outro objetivo material, nós percebemos que também ali não está a nossa felicidade. Ou seja, a felicidade não está na posse dos bens materiais, né? Naturalmente, que a espiritualidade, ela já sabia que a negação de Deus pela ciência nos traria momentos dolorosos. Mas para impedir que o homem marchasse cego, o mundo espiritual, então, ele passa a se articular, e na virada do século XIX, o mundo espiritual, ele passa a abrir as comportas da mediunidade de todo o planeta e passa, então, a se expressar de uma maneira muito intensa os espíritos através da mediunidade aqui em todos os mais diversos pontos do planeta Terra. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, há uma passagem em que Jesus é descrito assim, no versículo 36, diz assim: indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, né, jogavam as vestes para que Jesus passasse por cima. Quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Disseram-lhe alguns dos fariseus dentre a multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Respondeu-lhe Jesus: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então veja só, né? Essas pedras a que Jesus se refere aqui são exatamente as pedras dos túmulos, né? Que começaram a se movimentar. Daquilo que se acreditava nada existir após a morte, né? Negando então a essência do materialismo, houve então uma multiplicação efetiva de uma série de manifestações mediúnicas, né, em vários pontos do planeta. Vamos nos lembrar das irmãs Fox, né, que foram estudadas não só nos Estados Unidos, mas foram levadas para a Europa para serem estudadas por diversos cientistas, por diversos pesquisadores. Houve manifestações mediúnicas na Inglaterra, na Espanha, na Rússia, né, em diversos países, na França, né, e que faziam com que os cientistas eles tentassem interpretar esses fenômenos para entender o que é que estava acontecendo. E esses cientistas se preocupavam com o que isso iria gerar para a humanidade. Saber o que é que... passar a ter conhecimento de que a vida não terminava no túmulo, mas que a vida continuava após a morte, o que isso iria gerar na humanidade. Mas dois escritores, que foi Leon Denis e Allan Kardec, eles se debruçaram nesse limiar entre a vida corporal aqui, a nossa vida na matéria, e a vida após a morte, ou seja, a vida na espiritualidade, e passaram, então, a observar a realidade dos homens, que ela é profunda e ela é muito diferente do outro lado da vida. E eles observaram que do outro lado, nem todos tinham o mesmo destino. Alguns eram felizes e outros eram infelizes. Então, a sorte das criaturas na espiritualidade, depois que elas transpunham, né, esse limiar da morte, não era a mesma para todos. Então, embora muitos pesquisadores eles se preocupavam em provar a existência da vida após a morte,
esses dois autores, que foi Leon Denis e Allan Kardec, né, eles procuraram verificar quais eram as diferenças na situação entre os espíritos após a morte. Por que alguns eram felizes e outros não? Eles começaram, então, a refletir sobre isso, sobre as consequências morais. Então, eles foram além dos outros pesquisadores, que eles se preocuparam muito com a questão moral. Por que alguns eram felizes e outros não? Então, enquanto os outros se preocupavam apenas em provar que havia vida após a morte, Leon Denis e Allan Kardec não. Eles foram além. Eles se preocuparam em saber por que alguns eram felizes e outros não. Quais eram as consequências morais para cada um que desencarnasse? O que aconteciam para cada espírito diferentemente, né? Então, eles verificaram, né, e começaram a se indagar primeiro qual era a chave que fazia a boa sorte desses espíritos no mundo espiritual. E aí eles começaram a refletir sobre isso. E pensando sobre isso, Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 982, ele indaga aos espíritos assim: é necessário professar o espiritismo, ou seja, é necessário ser espírita e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Então, será que a gente, para ser feliz, né, lá do outro lado, na espiritualidade, é necessário ser espírita? É necessário acreditar nas manifestações mediúnicas? E olha a resposta dos espíritos: não. Eles falam que não. Eles falam assim, ó, é o bem que assegura a sorte futura. Então, veja só. Sorte, então, ser feliz lá na espiritualidade, o que vai nos assegurar isso, a chave para isso, é a prática do bem. Então, veja só, nós podemos ser espíritas e, de repente, desencarnarmos e lá do outro lado nós não sermos felizes. Então, nós sabemos que a prática do bem, ela independe dessa ou daquela religião. Vocês concordam comigo? Há pessoas, inclusive, que não praticam religião alguma, que não acreditam em nada, mas são pessoas que praticam o bem. Então, a prática do bem depende de qualquer religião. Então, quando nós vivemos a prática do amor, quanto mais nós nos tornamos capazes de praticar o bem, quanto mais, então, nós nos sentimos felizes. Nós estamos mais próximos da felicidade. Então, a chave de sermos espíritos felizes do outro lado, Kardec aqui nos deixa claro no Livro dos Espíritos, é a prática do bem. E Kardec, então, conclui, então, que Deus, ele criou todos os espíritos iguais, simples e ignorantes, e que todos vão progredir na senda do progresso e vão alcançar a felicidade. Então, todos nós temos como destino a felicidade. E essa descoberta, então, que Kardec faz, né, ele deixa claro também que todos, sem exceção, seremos um dia espíritos felizes. Todos, né, porque todos nós estamos caminhando na mesma direção. A pressa, quanto tempo vai levar para que a gente alcance esse objetivo que é a felicidade, vai depender de cada um de nós. Alguns vão alcançar mais rápido esse objetivo, que é a felicidade, outros vão um pouco mais devagar, mas todos nós caminhamos na mesma direção. E essa grande, então, descoberta de Kardec, né, que ele nos deixa claro que o destino de todos nós é a felicidade, que nenhum de nós vai se perder pelo caminho, né? Apenas esse tempo de cada um é individual, uns vão mais rápido, outros mais devagar, né? Nos traz uma grande tranquilidade, não é verdade? Porque nós sabemos que nós um dia vamos experimentar essa felicidade. Todos nós seremos felizes, né? Só há uma condição, então, para que a gente alcance essa felicidade. É efetivamente nós nos amarmos. Ah, mas como é que nós vamos amar a todos, até aqueles mais difíceis, sabendo que nós também não somos fáceis, né?
Sim, nós temos que aprender a amar e amar a todos nós de forma indistinta, né? Então é impossível um espírito ser feliz sem amar. Só assim nós vamos experimentar a felicidade. É por isso, então, que não se encontra na espiritualidade superior nenhum espírito que tenha ressentimento, que tenha ódio, guarde mágoas, nenhum. Todos já superaram essas más inclinações, eles não sentem mais isso, né? Então, observe que nós ainda estamos bem distantes, né, dessa felicidade, porque nós ainda nos magoamos, nós guardamos ressentimentos, né? Nós ainda nutrimos sentimentos negativos em relação a outras pessoas. Então, nós precisamos ainda nos melhorar em relação a isso. E para nós experimentarmos, então, a paz de consciência, é necessário, então, nós nos amarmos. E é necessário nos amarmos para, então, conseguirmos amar os outros, né? Porque se a gente não se ama, a gente não tem como estender esse amor às outras pessoas que estão à nossa volta, né? Ao nosso próximo. Nós não podemos deixar nada mal resolvido para trás, nem dentro de nós, né? Conosco mesmo, nem em relação ao próximo, né? Então é necessário fazer do bem o nosso roteiro de vida, né? Mas aí vem mais um detalhe. Nas obras espíritas, eles nos acrescentam uma segunda informação, que não basta só, então, nós desenvolvermos, evoluirmos nesse aspecto da emoção, ou seja, desenvolvermos o amor, aprender a nos amar e amar ao outro, né? As obras espíritas vêm nos trazer que há um segundo detalhe, uma segunda informação. Eles dizem que é necessário que a gente desenvolva o aspecto da razão. Então, nós precisamos desenvolver as nossas experiências, o nosso conhecimento. O conhecimento, por si só, ele não é garantia de felicidade. O conhecimento, ele não torna, de um momento para o outro também, qualquer espírito luminoso. Ele pode se tornar um espírito sabido. Quando nós adquirimos um certo conhecimento, estudamos, lemos, nós podemos nos tornar um espírito sabido, mas não um espírito resolvido dentro de nós mesmos, né? Então, muitos de nós pode ter um determinado conhecimento, ter desenvolvido uma certa intelectualidade, mas não saber usar esse conhecimento que nós temos, né? Vou falar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma pessoa faz faculdade, ele escolhe ali o seu curso ali na faculdade como engenharia química. Então, presume-se que dentro desse campo de conhecimento ele possa fazer muito bem para a humanidade, não é? Para a coletividade, mas ele resolve trabalhar com tráfico de drogas. Veja, o conhecimento dele está sendo usado para o lado do mal. Não deixa de ser um conhecimento, não é? Mas esse conhecimento dele, em vez de trazer o bem para a coletividade, ele vai trazer prejuízo, trazer o mal para a coletividade, né? Então, ele está usando a inteligência dele para o errado e não para o bem. Então, o saber, ele não garante a felicidade do espírito, porque eu posso ser inteligente, mas eu posso ainda ser um espírito que transito pelas sombras, um espírito ainda que age no mal. Então, eu tenho que usar a minha inteligência no caminho do bem. E não é só a instrução formal, é bom deixar claro isso. Não é só a instrução formal, aquela instrução que a gente adquire nos bancos da escola ou da universidade, mas todo tipo de experiência da vida, ela deve ser usada a serviço do coletivo. Aquele que já experimentou a prova da pobreza, da riqueza, da orfandade, do abandono, né? Da solidão, enfim, todas essas provas
que nós já experimentamos, às vezes, em outras reencarnações, ou estamos experimentando nessa, porque nós sabemos que nós temos que passar por todos os tipos de experiência, né? Eu posso, através do conhecimento adquirido nesses tipos de situações, nesses tipos de prova, e que não tem, assim, um conhecimento, digamos, formal, né, dos bancos da faculdade ou dos bancos da escola, eu posso usar também para fazer o bem. Então, o nosso livre-arbítrio, ele vai crescendo, ele vai se tornando mais amplo de acordo com o nosso conhecimento. Quanto mais eu tenho conhecimento, mais condições eu tenho de fazer as minhas escolhas, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que Jesus diz, né? Quanto mais for dado, mais será cobrado, né? Uns aprendem no dia a dia, né, nas lidas da vida, e outros no bancos da escola, né? Então, após a gente passar pelas fieiras do conhecimento da vida, alguns espíritos não se detêm ali. Fala, só o conhecimento que eu adquiri ali no dia a dia, na vida, não é suficiente. Ele mesmo sente essa necessidade de ter um conhecimento mais formal, um conhecimento da ciência, né? E ele, no planejamento reencarnatório dele, ele pede para conhecer mais. Então, ele reencarna e já vem com esse propósito de estudar, de trabalhar na ciência, né? De adquirir mais conhecimento. É por isso que aqui, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, há um momento aqui em que há um espírito que trabalha todo esse capítulo 6 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo e que se denomina como espírito da verdade. Há um determinado momento aqui no item 5, no último parágrafo, em que ele diz assim, espíritas nos conclamando, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Veja que aqui ele nos põe o amor como uma condição espiritual para ser feliz. E a instrução como uma condição fundamental para que a gente aprenda e consiga utilizar o conhecimento a serviço do bem. A tradução do francês para o português, quando fala assim, amai-vos, não deixa bem claro, né, se o amar uns aos outros é no sentido de coletividade, assim, espíritas, amai-vos, né, no sentido de amar no sentido de eu amo outro, outro ama a mim, e assim por diante, né, nesse sentido de coletividade, né. Ou se esse amai-vos, ele está dizendo para que eu me ame no sentido individual, né? Me ame como espírito imortal, como um espírito eterno, a caminho da felicidade. Então, a tradução não fica bem clara. Da mesma forma, quando ele fala aqui, instruí-vos, né? Quando ele nos conclama aqui, instruí-vos, né? Também aqui, a tradução do francês para o português também não fica bem claro. Pode ser, assim, nós juntos nos reunirmos, né, para trabalhar o nosso conhecimento e desenvolvermos os nossos saberes, né, ou seja, num sentido de coletividade, nos instruir. Mas pode ser também o instruir-vos individualmente. Eu fazer um projeto, né, um propósito de vida, de aprender com as minhas experiências, a instruir-me, a aprender e a conhecer a mim mesma, né? Ou seja, aquele mergulho no meu eu interior, me conhecer, me instruir e me modificar, né? Só para fechar aqui a palestra, né? Houve um momento dentro assim do movimento espírita em que acreditava-se que os fenômenos mediúnicos eram mais importantes. Então, dentro da casa espírita, assim, as reuniões mediúnicas, elas eram a atração principal da casa espírita. Aqueles centros espíritas mais antigos, principalmente no interior de São Paulo, Minas, assim, as reuniões mediúnicas eram ali no salão principal, no público, né? Todo mundo assistia, as pessoas participavam ali.
Depois, houve um segundo momento no movimento espírita em que passou-se a acreditar que, além das reuniões mediúnicas, as tarefas assistenciais se impunham como uma necessidade para a vivência da prática do amor ao próximo. Somente depois, em 1975, houve uma campanha da USE do Estado de São Paulo, que criou, dentro do movimento espírita, uma campanha chamada Comece pelo Começo, em que convocava os espíritas, convocava as casas espíritas a estudar as obras básicas, as obras de Kardec, né? Porque eles acreditavam que só o estudo pode mudar as pessoas. Oferecer alimentos, cesta básica, enxoval, né? Oferecer agasalhos. É claro que isso aplaca as necessidades básicas, né? As necessidades primárias do ser humano, né? A fome, o frio, né? A sede, né? É claro que isso é importante e é essencial. Mas isso não muda a vida das pessoas. Descobriu-se, então, que o centro espírita, ele era um educandário. Então, em 1977, passou-se a ter a campanha de evangelização infanto-juvenil. Então, passou-se a ensinar a doutrina espírita do berço. Desde o berço já vai formando, então, uma nova geração de espíritos sedentos de conhecimento, né? Mas e a mediunidade? Os fenômenos espíritas, eles convencem, mas eles não convertem. O que converte a pessoa ao espiritismo, as verdades que o espiritismo traz, é o estudo. Por isso que esses instruí-los em todas as casas espíritas, passou-se a ter, então, os grupos de estudos, né? São grupos de estudos do Evangelho, grupos de estudos do Livro dos Espíritos, né? De todas as obras básicas. Depois é que passou-se a ter, então, o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é apostilado, o estudo aprofundado da doutrina espírita, o estudo da mediunidade de uma forma mais sistematizada, né? Os grupos sentam, estudam as obras, né? Trocam ideias entre si, né? Então, o espiritismo sempre deixa claro, né, que a chave para a felicidade é a transformação moral do homem, né? As casas espíritas, então, passaram a ser uma escola para a alma. Então, nós compreendemos que para alçar voos à semelhança dos pássaros, nós temos que desenvolver, então, as duas asas, a moralidade e o conhecimento. Uma asa só desenvolvida não alça voo. Nós temos que manter as duas em equilíbrio. Essa, então, era a mensagem da noite. Eu passei um pouquinho do horário, Miguel, 11 minutos, né? E vou, então, fazer a prece com vocês. E aí depois eu fico aqui mais um tempinho para vocês tirarem alguma dúvida, se acaso tiverem, se não ficou claro o assunto, tá bom? Vou convidá-los, então, a fechar os olhos mais uma vez. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre e nosso amigo, agradecendo por estarmos aqui juntos. E nós sabemos que Jesus nos disse que onde houvesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ele ali estaria. E nesse momento, cada um de nós é uma extensão da casa espírita. Onde nós estivermos, na nossa casa, no nosso local de trabalho, nesse momento nós estamos auxiliando na divulgação da doutrina espírita. Não só para os encarnados, mas também para os desencarnados que estão aqui junto conosco. Jesus querido, visite os nossos lares. Pernoite em nossa casa, seja nosso hóspede divino. Que durante o nosso sono noturno, durante o nosso desdobramento, nós possamos ser levados a locais de estudo, de trabalho, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E ao amanhecer, nós possamos guardar a suave lembrança da tua presença em nosso lar. Rogamos a espiritualidade nesse momento, que visite os hospitais da nossa cidade, levando conforto e esperança a todos que ali estão.
Que visite, Senhor, os presídios, visite o lar dos idosos, levando conforto e esperança a todos que ali estão. Jesus, que a nossa casa possa ser um ponto de luz nesse momento em nossa cidade. E que o nosso evangelho beneficie não só a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, mas a toda a vizinhança que está à nossa volta, que seja envolvido nesse momento nas nossas vibrações amorosas. Agradecemos, Jesus. Agradecemos as infinitas bênçãos que o Senhor nos envia diariamente. Até aquelas pequeninas que muitas vezes nós não damos o devido valor. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus.